Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora à mensagem da Bíblia. Conjugando o verbo pecar. Já viu conjugando o verbo amar, mas hoje é conjugando o verbo pecar. Eu peco, tu pecas, ele peca. Nós pecamos, vós pecais, eles pecam. Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 6, o verso 14. Romanos, capítulo 6, o verso 14. Assim nos diz na palavra do Senhor: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Mais um texto, 1 João, capítulo 3, e versículo 9. 1 João, capítulo 3, e o verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, pela revelação da Tua Palavra, pela preservação da Tua Palavra, pelo Teu povo aqui reunido e pela Tua presença, Senhor, que já se faz sentir em nosso meio. Venha me usar, Paizinho, conforme Tua vontade, perdoa os meus pecados, torna-me apto para ministrar a Tua mensagem e torna-nos, Senhor, aptos a entendermos e aplicarmos a palavra da salvação em nossas vidas. Te oramos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Conjugando o verbo pecar. Somos todos crentes no Senhor Jesus. Acabamos de ler dois textos. Romanos 6,14 diz que o pecado não terá domínio sobre nós. E 1 João 3, verso 9 diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. E diz mais, o que permanece nele, na pessoa que é nascido de Deus, o que permanece nessa pessoa é a divina semente. Se está em nós essa semente, ele diz que, ora, esse não pode viver pecando. E diz de novo, explica, por que é que não pode viver pecando? Porque é nascido de Deus. Como é que você tem conjugado este verbo pecar? Eu peco, tu pecas, ele peca, nós pecamos, vós pecais, ou eles pecam. Como tem sido na sua vida a conjugação do verbo? Conquanto todo pecado seja pecado, sendo pecado sempre ofensivo à santidade e ao propósito de Deus para a vida humana, uma verdade nós não podemos fugir. O fato de sermos crentes, o crente não deixa de ser um pecador. Mas vamos explicar. Somos pecador remido, pecador perdoado.
Todavia, somos um pecador que não peca habitualmente. Entendeu? Não pecamos habitualmente. Não temos o hábito de estar sempre pecando. Por quê? Bem, somos nascidos de Deus. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. 1 João capítulo 3, versículo 6. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, nós lemos no início, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Mas eu gostaria de conversar esta noite que, apesar disso tudo, entretanto, existem alguns pecados que, por incrível que pareça, o crente vive cometendo. Podemos até encher a boca e dizer, não, nós não vivemos habitualmente pecando. Mas vamos ir um pouco mais fundo nessa noite. Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Santificai-vos. Vamos ver se existem alguns pecados que nós vivemos cometendo. Mas nós cometemos e muitas vezes temos a sensação de que não estamos cometendo. Achamos que aquilo é natural, estamos tão acostumados que aquilo para nós passa a ser lugar comum. Não temos a ideia, a sensação de que seja pecado. Por isso, estamos conversando sobre este tema nesta noite. E que a semelhança de matar, roubar ou adulterar, esses pecados que nós fazemos também ofendem a Deus. Por outro lado, é mister compreender que pecado não consiste só em transgredir a lei ou o mandamento do Senhor, mas também consiste, ouça bem, em deixar de cumprir a expressa vontade de Deus. Vou explicar melhor agora. Existem, por isso, talvez você nunca tenha ouvido falar, pecados de comissão e pecados de omissão. Já ouviu falar em pecados de comissão? De omissão? Provavelmente já. De comissão não são muito comentados. Pecado não é só fazer o mal, transgredir um mandamento de Deus. Esses são os pecados de comissão. Praticar o mal, transgredir o mandamento de Deus. É deixar de fazer o bem, é que é o pecado de omissão. Para entender, de comissão é fazer o mal, de omissão é deixar de fazer o bem. Alguém já disse a esse respeito que o maior mal não é o mal dos maus, é a omissão dos bons. Pois bem, aqui nós vamos considerar alguns pecados que os crentes, membros das nossas igrejas, estão a cometer e que não se dão por conta de que os estão cometendo. Quais são? O primeiro deles, o pecado de não fazer o bem conhecido. É o pecado de omissão. Tiago 4,17 nos diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Pecado de omissão. Sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Gálatas capítulo 6, os versos 9 e 10. Gálatas 6, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Quão frequentemente não praticamos nenhum mal, não mentimos contra as pessoas, nem as ofendemos, nem matamos, nem furtamos ou cobiçamos o que lhes pertence, não lhes fazemos o mal. Mas pecamos quando lhes deixamos de fazer o bem conhecido e que está ao nosso alcance fazer. Eu lembro-me da história de uma senhora
ela contou o seguinte, ela diz assim: era um fim de tarde de sábado. Eu estava molhando o jardim da minha casa quando fui interpelada por um garotinho com pouco mais de 9 anos, dizendo: Dona, tem pão velho? Olhei para aquele menino tão nostálgico e perguntei: meu filho, onde você mora? E ele respondeu: ali, depois do zoológico. Eu disse: a senhora, bem longe, hein? E ele: mas eu tenho que pedir as coisas para poder comer. Meu filho, você está na escola? Ele disse: não, a minha mãe não pode comprar material. E o seu pai, ele mora com vocês? Ah, meu pai sumiu. E o papo prosseguiu, ela seguiu conversando com o garoto, e lá pelas tantas ela disse: tá bom, meu filho, eu vou buscar o pão. Você me pediu pão velho, mas eu quero lhe dar um pão novo. Serve pão novo? E ele disse: ah, senhora, não precisa mais não. Olha, a senhora já conversou comigo e para mim isso já foi mais do que suficiente, porque muitos nem sequer me ouvem e saem me correndo da porta de suas casas. Tem não, tem não. E a senhora declarou: esta resposta caiu em mim como um raio na minha cabeça. Eu tive a sensação de ter absorvido toda a solidão e toda a falta de amor daquela criança, daquele menino de apenas 9 anos, e já sem sonhos, sem brinquedos, sem comida, sem escola e tão necessitado de uma conversa amiga. Irmãos, se a gente parar para pensar nessa história, quantas lições nós podemos tirar da resposta que o menino deu? Não precisa não, a senhora já conversou comigo e isso já é o suficiente. Queria pão, mas muito mais do que o pão, ele precisava de atenção. Na nossa vida, no nosso cotidiano, na correria do dia a dia, nós sabemos que podemos fazer o bem, e muitas vezes fazer o bem não é só meter a mão na carteira, a mão no bolso, ou ir lá pegar alguma coisa na despensa. Muitas vezes a pessoa está precisando, quem sabe, mais de uma atenção, de uma conversa, de um afeto. Isso é pecado, pecado de omissão. Não nos damos por conta que estamos pecando e como estamos pecando. Segundo pecado, o pecado de intrometer-se na vida dos outros. 1 Pedro capítulo 4, no versículo 15, diz o apóstolo Pedro: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, e eu destaco a sua atenção para o final, ou como quem se intromete em negócios de outrem. O que é isso? Se intrometer na vida dos outros, se intrometer na vida alheia. E ele diz: não sofra. Interessante, né? Porque acaba a gente sempre sofrendo alguma coisa por se meter na vida dos outros. Melhor cuidar da nossa, que já não é pouco. Quantas vezes o crente age como um bisbilhoteiro, irmão, intrometido na vida das pessoas, e por isso sofre, e o que é pior, faz sofrer, além de escandalizar os que ouvem o Evangelho e comparam a beleza de sua mensagem, da mensagem do Evangelho, com a feiura da vida de muitos crentes que vivem se metendo na vida dos outros. Terceiro pecado, o pecado de descumprir o pacto das igrejas e as suas implicações éticas. Todos os membros de igrejas batistas, da Convenção Batista Brasileira, que estão regularizados, assinaram aquele pacto, se comprometeram. Vamos relembrar o que diz o pacto? Geralmente, as igrejas requerem esse pacto de fidelidade, esse compromisso de cooperação,
de integridade, de solidariedade dos seus membros recebidos por batismo ou, no caso de transferência, assina o pacto, fica anexo à ficha de membro. Nas igrejas batistas, como eu disse, chama-se Pacto das Igrejas. Vamos relembrá-lo nesta oportunidade. Eu, fulano de tal ou fulana de tal, abaixo assinado, venho através deste particular instrumento firmar meu compromisso de a. ser dizimista fiel, contribuindo para a manutenção da casa do Senhor mensalmente, com no mínimo 10% de toda e qualquer renda que venha a auferir por misericórdia do Senhor. B. Ser ativo na igreja, fazendo-me presente em todos os trabalhos da mesma, principalmente nos cultos e reuniões de departamento, exceto se razões de ordem maior assim me impedirem, como por exemplo, doença pessoal ou de familiar a mim dependente, ou necessidade de trabalhar em horário coincidente com o horário dos cultos e trabalhos mencionados acima. C. Estar pronto a prestar serviços à igreja na área em que for convocado. D. Ser um discípulo fiel do ID de Jesus, assumindo o compromisso de ser um membro ministro. E aí, lembrou como nós somos esquecidos? As pessoas assinaram esse pacto. Assinamos um pacto. Lembremos-nos, entretanto, de que fizemos um voto, assumimos um compromisso sério que nós precisamos honrar, porque a palavra do crente é assim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. E o que é que diz a palavra de Deus? Eclesiastes capítulo 5, versículo 5. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Mas, claro, é pecado, irmão? Fazemos os votos e não cumprimos. Livro de Jó, capítulo 22, verso 27. Eita pregação ruim essa de ouvir, não é? Essa daquelas que os discípulos disseram para Jesus: duras são estas palavras, quem as poderá suportar? E Jesus pregava assim, irmão. Essa é a palavra de Deus. É bom a gente só ouvir coisas boas, mas de vez em quando Deus nos manda uma puxadinha de orelha. Por quê? Porque Ele nos ama, irmão. E pecado é pecado. E a gente às vezes vive ignorando que está cometendo pecado e acha que não está. Jó 22, verso 27. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Irmão, irmã, em nome de Jesus, o pastor vela por vossas almas. Você tem alguma dúvida de que, se deixarmos de cumprir esses votos ou compromissos, certamente pecamos? Eu creio que não ficou nenhuma dúvida, porque se você assumir um compromisso e não está cumprindo, você está pecando. Está descumprindo, está pecando. Quarto, o pecado da mentira. Mas esse aí eu não cometo. Este eu não peco. Mentira? Longe de mim. Colossenses capítulo 3, verso 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. O nosso compromisso deve ser de viver a verdade, deve ser de falar a verdade. Amém? Se você está cumprindo, mas sempre será. E aquela vez que toca o telefone e você manda dizer: diga que eu não estou, diga que eu saí, eu não quero atender agora. E o pior, além de você estar mentindo, você, se for um filho, você ainda está dando um mau testemunho para o filho, está ensinando o filho a mentir.
e a gente ri, acha engraçado, mas não é certo não, irmão, isso é pecado. Melhor dizer, diga que eu não estou podendo atender no momento, e a pessoa vai entender. Não é assim, Glauciane? Tem que acontecer, Glauciane liga para lá, na hora que a Dalmira está lá dando banho na dona do carro tá, cai não cai, toca o telefone. Irmã Glauciane, eu posso falar com a irmã Dalmira? A gente olha para a Dalmira e fala, irmã, a Dalmira tá, mas ela não está podendo atender. E a irmã entende. Não é melhor do que a pessoa ficar mentindo? Não minta não, que uma mentirinha leva uma outra, e quando você vê, você está sendo pego na mentira. Olha, eu vou contar uma historinha aqui, medite nessa ilustração. A Aliança, de Luiz Fernando Veríssimo. Ele estava voltando para casa como fazia, com fidelidade rotineira, todos os dias, à mesma hora, mas furou-lhe um pneu. Com dificuldade ele encostou o carro no meio-fio e preparou-se para a batalha contra um macaco. Conseguiu fazer o macaco funcionar, ergueu o carro, trocou o pneu e já estava fechando o porta-malas quando a sua aliança escorregou pelo dedo sujo de óleo e caiu no chão. Ele deu um passo para pegar a aliança do asfalto, mas sem querer, no escuro, a chutou. E a aliança bateu na roda de um carro que passava e voou para um bueiro, onde desapareceu diante dos seus olhos, nos quais ele custou a acreditar. Limpou as mãos o melhor que pôde, entrou no carro e seguiu para casa. E começou a pensar no que diria para a esposa. E já foi imaginando a cena, olhando para a mão sem a aliança, ele entrando em casa e respondendo as perguntas da mulher antes de ela fazê-las. Você não sabe o que me aconteceu. O quê? Uma coisa incrível. O quê? Contando ninguém acredita. Conta. Você não nota nada de diferente em mim? Não está faltando nada? Não. Olhe. E ele lhe mostraria o dedo da aliança sem a aliança. O que aconteceu? E ele contaria tudo. É verdade. Exatamente como acontecera. O macaco, o óleo, a aliança no asfalto, o chute involuntário, a aliança batendo no pneu do outro carro e voando para o bueiro e desaparecendo. Que coisa, diria a mulher, talvez calmamente. E ele, não é difícil de acreditar? E ela, não, é perfeitamente possível. Pois é, seu cretino! Meu bem, você está me achando com cara de boba, é? Está me achando com cara de palhaça? Eu sei o que aconteceu com essa aliança. Você tirou do dedo para namorar, é ou não é? Para fazer um programa, e agora chega em casa a esta hora e ainda tem a cara de pau de inventar uma história que só um imbecil acreditaria. Mas, meu bem, eu sei onde está essa aliança, perdida no tapete felpudo de algum motel, dentro do ralo de alguma banheira redonda, seu sem vergonha. E ela sairia de casa com as crianças sem querer ouvir mais explicações. Bom, finalmente ele chegou em casa, sem dizer nada. Por que o atraso? Muito trânsito. Por que essa cara? Nada. E finalmente, que fim levou a sua aliança? E ele disse, sabe de uma coisa? Tirei para namorar, para fazer um programa, perdi no motel, pronto, não tenho desculpa não. Se você quiser encerrar o nosso casamento agora, eu compreenderei. E ela fez cara de choro. Depois correu para o quarto, bateu com a porta, mas 10 minutos depois reapareceu e disse que aquilo significava uma crise no casamento deles, mas que eles, com bom senso, a venceriam. E arrematou, o mais importante, querido, é que você não mentiu para mim.
e foi tratar do jantar. Bem, ficção. Luiz Fernando Veríssimo. É apenas para ilustrar o que o mundo faz. Como o mundo age. Ele preferiu mentir e, em tese, a mentira colou mais do que se ele tivesse falado a verdade. Salmos 58 e o verso 3, para nós cristãos, ele nos ensina: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Irmão, com crente não tem esse negócio de mentira. Devemos passar sempre com a verdade. Como o diabo, pai da mentira, citado lá em João 8,44, ele se alegra e festeja quando vê que nós mentimos e não estamos comprometidos com a verdade. No exemplo irônico de Luiz Fernando Veríssimo, você vê que é até incrível, né? E é possível até que algo parecido acontecesse, que a pessoa inventando uma mentira saia muito melhor do que se falasse a verdade. Mas alguém já disse que a pessoa que sempre fala a verdade, ela não precisa ter boa memória. Prefiro falar sempre a verdade para não ter que me lembrar depois do que foi que eu disse. É lindo, né? Quando você fala a verdade, você sempre vai repetir a mesma história. Mas quando você fala uma mentira e passa o tempo, você talvez esqueça o que foi que eu disse, hein? E agora? Não consigo me lembrar o que foi que eu justifiquei. E agora? Você tem que lembrar o que foi que você mentiu. Quinto, o pecado da maledicência. Há 2 pecados da língua igualmente odiosos. Sério, crente, é sério. A calúnia. A calúnia consiste em atribuir a alguém uma falta que não cometeu. Portanto, consiste em acusar mentirosamente. E o outro pecado é a maledicência, que consiste em falar mal dos outros, com uma diferença, mesmo que seja verdadeiro. Vamos entender? Calúnia não fez, e você contou, atribuiu algo que a pessoa não fez. Você falou uma mentira da pessoa. E a maledicência, ela fez, mas você sai esparramando e contando, mesmo que ela tenha feito. Isto é um pecado, é a maledicência. O maledicente, ele sente-se feliz em passar adiante uma notícia má, um fato desairoso ou desonroso. Isso é pecado. E nós precisamos nos controlar com relação a isso, porque frequentemente estamos falando mal dos outros, mesmo que seja verdade. E a gente parece que sente prazer em contar coisas que aconteceram a uma pessoa. É pecado, precisamos nos dar por conta e parar com isso. É o pecado da maledicência, e pior se for da calúnia, que a pessoa nem fez, e você está atribuindo uma mentira àquela pessoa. Atentemos para as Escrituras. Tiago capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Você já ouviu falar nas 3 peneiras de Sócrates? Eu vou contar mais uma ilustração para a gente entender melhor essa questão da maledicência ou da calúnia. Olavo foi transferido de projeto. E logo no primeiro dia, para fazer média com o novo chefe, saiu-se com esta: chefe, o senhor nem imagina o que me contaram a respeito do Silvio. Disseram que ele nem chegou a terminar a frase. O chefe, Juliano, cortou. Espera um pouco, Olavo.
o que você vai me contar já passou pelo crivo das 3 peneiras? Peneiras? Que peneiras são essas, chefe? A primeira, Olavo, é a peneira da verdade. Você tem certeza de que esse fato é absolutamente verdadeiro? Não tenho. Como é que eu posso saber? O que eu sei foi o que me contaram, mas eu acho que... Novamente Olavo é interrompido pelo chefe. Então, querido, a sua história já vazou na primeira peneira. Vamos então para a segunda peneira, que é a peneira da bondade. O que você vai me contar? Você gostaria que os outros falassem a seu respeito? Claro que não, Deus me livre, chefe, diz Olavo assustado. Então, continua o chefe. A sua história já vazou a segunda peneira. Vamos ver então a terceira peneira, que é a da necessidade. Você acha mesmo necessário me contar esse fato ou mesmo passá-lo adiante? Não, chefe. Passando pelo crivo destas peneiras, eu vi que não sobrou nada do que eu iria contar. Fala Olavo, surpreendido. Pois é, Olavo. Você já pensou como as pessoas seriam mais felizes se todos usassem antes essas 3 peneiras? Disse o chefe sorrindo. Olha, Olavo, da próxima vez que surgir um boato por aí, submeta-o ao crivo dessas 3 peneiras: verdade, bondade, necessidade. Antes de obedecer ao impulso de passá-lo adiante, porque pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas, mas pessoas medíocres falam sobre pessoas. Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Efésios 4, 29. Sexto, o pecado da falta de amor ao irmão que caiu. Quantas vezes nós afastamos o irmão? Quantas vezes nós hostilizamos o irmão? Quantas vezes excluímos o irmão sem nem mesmo falar com ele e buscar-lhe a recuperação? Nós descumprimos Gálatas 6, verso 1, por exemplo. O que é que Paulo disse aos Gálatas? Gálatas 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. E mais adiante, em Gálatas 6, os versos 4 e 5, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Irmãos, quantas vezes pecamos criticando sem o menor amor o irmão que está passando por dificuldade espiritual, que se afastou por alguma razão. É o pecado da falta de amor ao irmão que caiu ou que está prestes a cair. Quantas vezes nós atiramos contra os nossos próprios feridos? Eu sinto muita tristeza cada vez que eu ouço alguém dizer que nós, evangélicos, somos um exército diferente, atiramos uns nos outros e, o que é pior, ainda abandonamos os feridos pelo caminho. E é de notar-se, irmão, que esse pecado costuma vir travestido de zelo pela pureza da igreja e da santidade.
Jesus não fez assim com Pedro e nem com Tomé. Jesus teve muito amor. Uma frase forte que ecoa na minha mente, que Jesus disse para Pedro, isso depois de 3 anos e meio de caminhada juntos: Pedro, quando te converteres, ajuda teus irmãos. Ajuda teus irmãos. Eu sei que tu vais te converter, tu está na caminhada, tu é um rapaz bom, tu está passando por dificuldade, mas eu confio em você. Eu sei que tu vai dizer que não me conheceu, tu vai me negar, mas ajuda teus irmãos mais adiante. Ele não fez assim nem com Pedro, nem com Tomé, que insistia em botar o dedo na ferida para ver realmente se era Jesus. Não, Jesus não tratou eles assim, e nem faz assim comigo e nem com você. Ele nos restaura a sua comunhão e Ele nos dá instrução de como agir. Mateus 18, os versos 15 e 17. Marque na sua Bíblia. Mateus 18, versos 15 e 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhos, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, bom, considera-o como gentil e publicano. Mas tem toda uma sequência de tratamento com o irmão. Agora, se ele continua tendo o coração endurecido, considera-o como gentil e publicano. Não é um dos nossos, mas tem todo um tratamento antes. Mas a gente, muitas vezes, não observa nada disso e já sai logo atirando. Nós pecamos na medida em que não cumprimos esta conduta ordenada por Jesus, e que Paulo também recomenda em Gálatas 6, verso 1, que lemos ainda há pouco. E como resultado, é por isso que nós perdemos muitos irmãos na caminhada. E finalmente, queridos, o 7º, que é o pecado de omissão em relação à liderança pastoral. Entre outros deveres ou responsabilidades do crente em relação aos seus pastores, o que nos dizem as Escrituras em Hebreus 13, 7 e 17, só para me referir a estas duas. Hebreus 13, 7, assim nos diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Olha para a vida do seu pastor, e principalmente mais para o fim da vida dele, e imitai a fé que tiveram. Olha para a vida, se é um homem de Deus, se dá testemunho, imitai a fé que eles tiveram. Mas o 17 de Hebreus 13 fala mais forte com a gente: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Por quê, irmãos? Pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Quanto pastor tem chorado, noites e noites por aí. Eu conheço alguns. Eles velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Nós vamos ter que prestar contas a Deus do rebanho que Ele nos confiou um dia. E que a gente possa desempenhar a nossa função diante da igreja, diante do Senhor. Ele diz, para que façam isto com alegria e não gemendo. Porque se tiver fazer isso gemendo, pobre pastor,
na verdade isto não aproveita a vós outros. Você sente prazer em ver o pastor sofrendo e gemendo? Muitas vezes uma simples palavra, um gesto, uma atitude, atenção, consideração com a pessoa do pastor ajuda a resolver muita coisa. E o pastor sofre, viu? O pastor sofre. Por que fazer o pastor sofrer? Se você pode também ter compaixão dele, é um ser humano, além de ter seus próprios problemas pessoais, familiares, tem uma igreja inteira para tomar conta, várias situações que vocês nem ficam sabendo, nem imaginam. É o pecado de omissão em relação à liderança pastoral. E acha que não tem pecado? Examine-se o homem a si mesmo. Concluindo, o que fazer desses pecados? Primeira coisa, reconhecemos. São pecados, irmão. Então tem que reconhecer. Pequei, reconheça. Salmo 51, verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Reconhecer que pecou. Segundo, sentir tristeza por causa deles diante de Deus. Tiago, capítulo 4, os versos 9 e 10. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Terceiro, confessá-los. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quarto, deixá-los. Parar de fazer. Provérbios 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quinto, combatê-los. Romanos 6, os versos 12 ao 14. Romanos 6, do 12 ao 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-os a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Praticar as virtudes que eles ofendem. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E por fim, guardar a palavra de Deus no coração, para não pecar contra o Senhor. Lembrou de um salmo, não foi? É o Salmo 119 e o versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Eu encerro dizendo: vivamos de modo a não dar razão a Ernest Bloch, que definiu o cristão deste modo, abre aspas: cristão é o indivíduo que no domingo confessa os pecados cometidos na semana anterior e que com certeza repetirá na segunda-feira. Fecha aspas. Que este verbo, o verbo pecar, seja conjugado em nossas vidas, mas apenas no pretérito imperfeito. Vamos conjugá-lo? Eu pecava, tu pecavas, ele pecava, nós pecávamos, vós pecáveis e eles pecavam. Agora eu não peco mais, ele não peca mais, tu não pecas mais. Amém, amém e amém. Que Deus aplique a porção da sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus.
Momentos com Jesus. Toda palavra de morte eu rejeitei, vida com graça eu já ganhei, vida sinistra já acabou. Todas as portas de Deus se abrirão pra mim, toda armadilha já teve fim, minha vitória já começou. Nunca mais chorar, nunca mais sofrer, nunca mais vou me abater. Deus me levantou e já me mostrou o caminho pra vencer. Fui aprovado, eu faço parte da vitória, vou seguindo de glória em glória. Foi pela graça que eu consegui chegar aqui. Fui aprovado, eu faço parte da vitória, vou seguindo de glória em glória. Só pela graça cheguei aqui. As portas de Deus se abrirão pra mim, toda armadilha já teve fim, minha vitória já começou. Nunca mais chorar, nunca mais sofrer, nunca mais vou me abater. Deus me levantou e já me mostrou o caminho pra vencer. Seguindo de glória em glória, foi pela graça que eu consegui chegar aqui. Fui aprovado, eu faço parte da vitória, vou seguindo de glória em glória. Só pela graça cheguei aqui. Fui aprovado, eu faço parte da vitória, vou seguindo de glória em glória. Foi pela graça que eu consegui chegar aqui. Fui aprovado, eu faço parte da vitória, vou seguindo de glória em glória. Só pela graça cheguei aqui. Fui aprovado, eu faço parte da vitória, vou seguindo de glória em glória. Foi pela graça que eu consegui chegar aqui. E aprovado. Programa Momentos com Jesus.